Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast Agora Vai. Eu sou Eliana Souza, sejam muito bem-vindos. Gostaria muito de poder falar. Estamos aqui com a dona Stephanie. Mas cadê Stephanie? Não tem Stephanie, gente. Stephanie tá dodói, tá em casa hoje, né? Então sejam muito bem-vindos. Hoje, Eliana está vestindo um lookinho aqui da Isadore Atelier, linda, maravilhosa, titia. E estamos aqui também na minha bancada, Menolive Suplementos. É um recebido aqui do senhor Marcos de Valinhos. Gente, maravilhosa essa pessoa que eu conheci semana passada em um evento no Palm Plaza Hotel. E ele me presenteou com suplementos maravilhosos que eu já estou consumindo. Esse shampoo maravilhoso também para mulherada que já está enfrentando aí a menopausa. Um caso sério. Entra no Insta, vale muito a pena. Produto top, top demais. E ó, seguinte, estou recebendo aqui duas mulheres maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. Vamos para a apresentação. Dona Daiane, seja muito bem-vinda. Obrigado, Lia. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser incrível, transformador. Então, a galera fica até o final. Vai ser incrível. Uhul. E aí, Dona Milena, seja muito bem-vinda, minha querida. Li, obrigada pelo convite. Gente, eu tô muito animada, porque a gente vai viver aqui Uhul. hoje. Sério, esse bate-papo promete, tá? 3 tagarelas juntas, vocês imaginam, né? Vai ser demais. Adoro, eu gosto assim. A gente tava fazendo um alinhamento aqui e conversando. Eu falei, gente, ó, acho que vai ser 3 horas de gravação, né? A gente Não, daqui a fala, pouco não começa. 50 minutos, É. 1 hora e foram 3 horas só de alinhamento, né? É mais ou Show menos de isso. bola, Foi show isso de mesmo. bola. A Dai é de Valinhos Isso, de Valinhos. e a Mi de Sumaré. Isso. A Dai tem um estúdio. Me fala um pouquinho sobre sua empresa, Ai, Dona gente, o Dai. estúdio, ele é o meu lugar de paz. Eu falo, há uns 9 meses eu fechei, renunciei, né? Eu sou empresária na área da beleza já há 15 anos e tive que viver um tempo de secreto com o Senhor, e aí eu fechei o estúdio, mas assim, quando queima o nosso coração, né, aquilo que a gente ama, eu amo cuidar de mulher. Então isso me resume, assim, me preenche. E aí, né, eu voltei com o estúdio e, assim, eu amo, amo demais. É um lugar onde, de fato, elas são acolhidas. Então, a ideia do espaço não é só um salão para ir lá e fazer a unha. É para que, de fato, cada cliente que tá ali sinta uma experiência única. Então, a gente se preocupa demais com a cliente. Desde do cenário, de como é o estúdio, as poltronas confortáveis, tudo muito aconchegante, mensagem escrita à mão, então a gente faz questão de escrever mensagens bíblicas à mão, a gente serve cappuccino para cliente. E ali a unha, eu falo que ela acaba sendo um pretexto ali, né, de autocuidado, que é importante, né? Ela sai de lá com a autoestima renovada, mas é mais que uma terapia. Porque tem Que muitas lindo. coisas que as mulheres lá, elas falam pra manicure, não falam pra terapeuta. É É, verdade, gente. não é? É um Então, uma lugar. manicure é uma terapeuta. A gente é uma terapeuta. Eu sou fotógrafa e sou terapeuta, tá? Já também estou nessa. Maravilhosa, maravilhosa. Então, e é incrível, porque lá a gente ouve todo tipo de história, né? E aí você poder transbordar na vida dessas mulheres, cuidar, mulher que tá com a autoestima lá embaixo, e aí chega lá, às vezes ela não vai nem pela unha, ela só vai pela experiência que ela precisa viver. Porque a gente vive numa vida tão acelerada, tão corrida, né? E hoje eu percebo que o mercado tá muito saturado disso, as pessoas não estão mais buscando um espaço para simplesmente sentar, fazer e ir embora. Elas querem de fato viver uma experiência, é isso que o estúdio proporciona. Que lindo, que lindo. Quantos anos na área? 15 anos. 15 anos na área, Dai. 15 anos na área. Comecei com 15. E você, quando começou, 14, na verdade. 14 anos, quando você 14 anos. começou a atuar, você já tinha essa maturidade para poder cuidar das mulheres? Você, tipo, só atuava na sua profissão e isso foi acontecendo aos poucos, essa questão de você querer também atuar sendo terapeuta, passando uma mensagem, Olha, fortalecendo esse lado das mulheres, né? na verdade, quando eu iniciei na área, eu iniciei muito nova, né? Eu tinha 14 anos de idade, foi onde eu me tornei independente, e ali eu precisava, me manter financeiramente. Então, o primeiro start foi: eu preciso trabalhar para sobreviver. Eu tive uma realidade muito escassa, vim de uma realidade muito escassa, eu morava num quartinho, então foi uma vida muito difícil.
e vários traumas, e ali a unha foi a minha fuga. Então, o momento que eu acredito hoje, né, com maturidade, eu vejo que, assim, é onde eu me encontrei, porque eu cuidava de outras mulheres, que era aquilo que eu mais queria viver, era ter esse cuidado. E ali, desde pequenininha, eu já estava vivendo aquilo e transbordando aquilo, mesmo que inconsciente, né, na vida dessas mulheres. Porque no início era, eu preciso trabalhar para sobreviver. Então, eu passei por Entendi. muitos anos nessa staff de que eu preciso sobreviver. E novinha. Novinha, com 14 anos de idade. Cheia de traumas, né, eu vivi um abuso sexual, passei por abuso financeiro, abuso psicológico, vivi um relacionamento extremamente abusivo, tive depressão, então eu fiquei aí 3 anos tratando a depressão, tive que parar com a unha, e nessa fase de depressão foi muito difícil, porque aí eu engordei 22 quilos, e ali a minha autoestima foi lá embaixo. Dai, antes de você abrir o primeiro, né, o seu Sim, empreendimento, você já estava passando por esse processo da depressão, então? sim, sim, sim. Eu abri o estúdio, faz 3 anos que eu abri o estúdio. Aí eu tive Certo, 6 meses de pausa e depois eu retomei. certo. Mas antes até eu abrir o estúdio e eu percorri por muitos anos nesse sofrimento, nessa trava, emocional. Por isso que hoje, eu saio ministrando, palestrando e dando direcionamento para outras mulheres e até ali dentro do estúdio para resgatar a nossa identidade. Porque a gente fica muito presa e aí a gente não cresce. Incrível, Dai, incrível. Dai, você passou por um processo, essa questão de abuso na infância. Sim, Quantas mulheres não passam por essa situação e nunca expõem? exato, E tá ali guardado, exato. né? E precisando de uma ajuda, né? Tipo, que olhem para ela, né? Nessa questão. Exato. Você teve a questão do abuso em relação também a outras questões, né? Tipo, um relacionamento, Relacionamento, sim, né? Teve prejuízos financeiramente sim, e teve que começar cedo aí a ir pra luta. sim. E aí você, ao invés de falar, não, meu mundo acabou, você não. Isso fez com que você falasse, não, eu vou pra cima. É. E a minha virada de chave, assim, né, que eu falo que foi uma virada de chave, foi de fato viver um encontro com Deus, sabe? Porque ali eu encontrei qual que era a minha identidade em Cristo. Que eu não era o resumo das dores que eu passei, que eu era muito maior que isso. E ali foi onde o Senhor começou a me resgatar, e eu comecei a resgatar quem é a Dai. E porque por muitos anos eu cresci acreditando que eu era aquelas dores. Até eu ter esse encontro com Deus e eu ver que não, isso não me resume. Eu não sou esse abuso, eu não sou essa escassez que eu vivi. E eu estou aqui, mas eu não preciso permanecer aqui. E ali eu comecei a crescer espiritualmente. E foi assim uma transformação. Eu comecei simplesmente decidindo, eu não quero mais essa vida pra mim. Desfiz o meu relacionamento. Eu tomava 8 comprimidos por dia, desencadeei uma epilepsia, então eu convulsionava. Mas aí, o dia que eu tive esse start, eu falei: "Eu não quero mais isso pra minha vida". Taquei fora a aliança, taquei fora remédio. Falei: "Agora vamos viver um novo tempo". E aí foi onde as coisas começaram a mudar. E hoje eu vejo Virou a que página. virou a página. E aí, aquilo que era pra resumir quem nós somos, né, as dores que a gente passou, vira um testemunho e eu falo, a sua dor é um lugar onde te trouxe autoridade. Então não tem como a gente falar de algo que a gente não viveu, Uhum. né? Eu sempre falo até na questão do trabalho, né, na técnica, sobre o sentir. Uma coisa é você desenvolver a técnica e eu falar, mas você tem que viver a prática. Sim. Então, hoje eu vejo que foi, assim, um processo difícil, foi um processo difícil, mas eu agradeço a Deus por toda a trajetória que eu passei, porque me fortaleceu, me fez ser uma mulher de propósito, uma mulher forte e que hoje impulsiona outras mulheres. Então, eu acho que é isso que é viver uma vida com propósito, sabe? Foi, assim, um despertar, assim, surreal na minha vida. E eu falo, virou o meu lugar de autoridade. Então, quando tem uma mulher que ela passou por um abuso, sexual, tem dificuldade no trabalho, uma realidade que quer simplesmente ir no mercado e poder comprar um bolo. Quando eu ia no mercado era assim, ou Tipo, era o ter bolo ou uma era o recheio. independência, né? Independência. Então é incrível isso e é o que me resume hoje, sabe, impactar vidas, principalmente das mulheres.
porque eu sei o quanto é difícil a gente viver na escassez, a gente viver presa nos traumas, naquilo que a gente ouviu quando a gente foi criança, mas tem como sair, tem como sair. E isso é o que é Eita. importante. Bom estar com você aqui Obrigada, e te Lê. ouvir. Obrigada. Ô, Mi, me fala um pouquinho de você. Dona Milena aqui, de Sumaré, tem uma clínica de estética. É sobre isso, gente. Que orgulho Ah, dessa mulher, né? Pelo amor de Deus. Eu tava ouvindo ela falando, e assim, gente, como é bom a gente tá do lado de pessoas assim, que, que fazem acontecer, que não deixa, né, a vida, as coisas da vida, porque uma vez eu fui numa palestra, eu nunca esqueci, que falava assim: ninguém vai passar ileso nessa terra. Então, a gente passa por muita coisa, e a gente tem a possibilidade de ficar vivendo naquilo ali. Ou quando a gente se posiciona realmente, as coisas elas vão mudando, né? E eu comecei na área da beleza. Hoje eu tenho uma clínica de estética, como ele falou. E eu comecei na área da beleza há 12 anos atrás, quando eu tinha 15 anos. nossa. E eu comecei por quê? Essa mulherada jovem aqui, gente, me sentindo velha Eu vou ser aqui. Olha, eu tô maravilhosa. Olha que novinha. Trabalhadoras. E aí, tudo começou porque eu fui criada por pais incríveis, mas que foram pais muito novos. Então, a gente veio de uma realidade onde eles fizeram tudo o que eles podiam, né, pra manter a nossa família da melhor forma, mas, infelizmente, muitas coisas foram muito difíceis, né? Pra gente, meus pais construíram o nosso lar comigo pequena, então foi muito difícil. Então, eu vim dessa realidade de já faltou algumas coisas em casa quando eu era criança, então eu cresci com aquela coisa assim, meu. Não é isso que eu quero. Eu quero mudar a realidade da minha família, sabe? E eu quero, né, um dia ter a minha casa e eu quero poder mudar a realidade dos meus pais. Esse sempre foi. A Dai me conhece já tem alguns anos, amiga. E ela sabe que sempre foi sobre isso. E com isso, me deu uma força, sabe? Me deu um gás. Eu falei assim: não, gente, eu tenho que fazer isso aqui acontecer. Eu acho que quando a gente não tem escolha, é a melhor coisa. Porque, por mais difícil que seja, a gente meio que se obriga a fazer aquilo acontecer. Então, às vezes, uma vez eu ouvi uma coisa que falava assim: o melhor lugar é o fundo do poço, porque você não tem mais pra onde ir. Não tem como descer mais. Então, agora é só pra cima. Então, é difícil? É difícil. Volta, né? Entendeu? Agora bora. Exato. E a clínica, o nome da minha clínica é Divas. Eu acho que foi Deus mesmo que me deu esse nome, porque sempre foi Divas. E no Divas, eu me encontro, porque eu passei por essa jornada de me descobrir como mulher. Eu comecei com 15 anos, então eu fui crescendo como pessoa mesmo, dentro dessa área. E aí, com isso, eu fui aos poucos me desenvolvendo e fui aprendendo a como que eu ia fazer o meu processo acontecer ali, porque, como eu falei pra vocês, a gente veio de uma realidade muito escassa, então eu queria mudar minha vida e eu consegui, e aí isso se tornou um propósito de vida, fazer outras mulheres também mudar a vida delas. Então, tanto através dos procedimentos estéticos, né, que a gente tem lá na nossa clínica, que eu sou especialista em sobrancelhas, mas hoje a gente tem a comunidade Divas, que é uma comunidade de mulheres que querem crescer, querem fazer dar certo, querem ter qualidade de vida e cada dia mais ter a sua melhor versão. Então, é isso o modo diva que eu sempre falo. É isso que me move hoje. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu amo ver as mulheres brilhando e fazendo acontecer. Que lindo. E é sobre isso. Como que é o arroba do Divas? No É Instagram? Divas Beauty Academy, a clínica. Gente, já segue lá. Segue o Divas pra vocês acompanharem os procedimentos. Maravilhosa. Em busca da sua melhor versão. Adorei. É isso, também É gosto. sobre isso. É sobre, né? É sobre isso. Você, quando você, tipo, tem o autocuidado, eu acho que a gente fica tão. Eu acho não, tenho certeza, a gente fica tão bem, né? Sim. Eu não vou citar vaidade. Não é vaidade. Não é É amor próprio, egoísmo. né? É o amor próprio. Não é o cuidado. vaidade, não é egoísmo. É um autocuidado. É um respeito com você mesmo, com si mesma, né? Eu acho que é muito importante ter esse respeito consigo mesmo. Então, o autocuidado, hoje eu tenho um autocuidado comigo, né? Eu não tinha. Eu acho que quando eu enfrentei obesidade por muito tempo na minha vida, meninas. E tanto faz.
tipo, não tinha aquela preocupação. Eu era, tipo, do cabelo colorido. Era o máximo da... Já tive cabelo roxo, azul. Mas é adolescente. Não era adolescente, não. É trintão mesmo. E hoje eu tenho 41, né? Gostaria muito de pintar o cabelo de azul. Porém, como eu faço eventos, tem eventos que não dá pra entrar lá com o cabelo azul, né? Maravilhosa. Eu já não passo muito assim, né? Ai, cabelo azul ainda, né? Quem que é essa doida? Mas, assim, eu acho muito importante essa questão do autocuidado. Sim, com certeza. Porque quando você se cuida, quer dizer que você está se sentindo bem. Tem mulheres que eu falo assim, eu não sei como é que eu colocaria essa questão. Tem mulheres que não tá bem, mas passa um batom pra se sentir melhor. Sim. Mas ainda continua não estando bem lá dentro. É. Vou lá marcar uma sessão de fazer unha ou sobrancelha, mas continua lá dentro. Externamente tá tudo ok. E o que eu vejo em vocês duas? Que vocês não cuidam só do externo. Não. Isso é o mais importante. E isso que eu tenho certeza que existe um déficit Sim. para com esse cuidado verdadeiro. Sabe? Tipo, não tem a IA hoje? Sim. Tem a IA. E tem o calor humano? Tem ela é muito inteligente, ela agrega na sua vida. Sim. Mas ainda falta Mas é aquele frio, né? humanismo. O Não ser tem humano, ele humanismo. tem essa necessidade, né, de ter esse contato, assim. E Exato, o Mi. autocuidado é uma coisa que quando a gente tem um autocuidado que não é só sobre o externo, sobre uma unha, sobre uma sobrancelha, sobre uma pele, um cabelo, e é sobre você se conhecer e você tentar ser o melhor para você. Porque às vezes quando a gente não se cuida, eu sinto que a gente vai se perdendo de quem a gente é. Exato. E aí a gente às vezes faz pro outro, buscando aquele cuidado que a gente dá pro outro que a gente não dá nem pra gente. E aí é onde começa o desequilíbrio, né? Então, eu falo que a autoestima é uma construção, são vários degrauzinhos, assim. E o externo influencia muito, mas tudo começa aqui. Às vezes o externo, ele é Exato. resultado do que aqui dentro é uma bagunça. É isso, Mi. Tipo, você tá lá, tá cuidando, tá fazendo toda. Lá na clínica, no Divas, quais são os procedimentos, né? Os cuidados que tem. Você falou que é especialista, a sua especialidade de sobrancelha. Isso. O que mais que você tem lá na clínica, Mi? Nós somos um grupo de profissionais dentro da clínica, especialista cada uma na sua especialidade. Então, eu Certo. trabalho na parte da sobrancelha. Hoje eu trabalho mais na parte de regeneração. Então, eu trabalho desde a remoção de uma micro, se a pessoa tiver uma micro que não tá legal, até a regeneração de crescer novamente essa sobrancelha que foi muito tirada. A gente tem esse mesmo tratamento, que são com os exossomos no capilar também. Muito chique, né, muito gente? legal, gente. Eu É queria falar maravilhoso. chique assim também. Não dá pra montar Eu amo. comunidade em Valinhos, por favor? Ai, gente, calma, pelo amor de Deus. A hora que eu tô me estabilizando, ela me vem com esses projetos novos, em nome de Jesus. A mãozinha, né? Não, da é Dai. sobre isso. Por favor. E aí, gente, então, a minha parte é essa, de sobrancelha, a nanofios, que é uma técnica de preenchimento, né, da micropigmentação. Nós temos também a nossa esteta, que faz toda a parte facial, então ela trabalha com todos os tratamentos faciais, microagulhamento, clareamento de manchas, enfim. E a gente Show. tem também a tatuadora, que ela faz tatuagem fine line. E ela é body piercer também, maravilhosa. Ela é maravilhosa. E a gente tem a Yasmin, que faz a parte de cílios, que ela é lash. E nós temos também a Jaque, que faz a parte de corporal. O combo perfeito, né? Gente, Meu você sai diva. Não tem como não sair diva desse lugar. Eu tenho que ir lá nesse diva, gente. Por favor, vai ser uma honra receber essa mulher Vou lá, lá porque na olha clínica. só. Tá, gente, é Não, sério, eu preciso. É isso. Tá As unhas, ela é em convocada Valinhos. a cuidar dessa unha. Isso, amarelo. Tá, tipo, Presente meu Semana pra que vem você. já tô lá, hein? Vamos marcar. É sobre isso. E aí, o que acontece? Tá lá, beleza. Você falou dessa questão. Muitas pessoas se arrependem de fazer esse procedimento, né? Muitas. E aí já fica aquela questão, né? Tipo, meu mundo acabou, não tô gostando. E aí passa uma base pra esconder. É porque as pessoas, elas não estão se reconhecendo mais com aquela sobrancelha. Às vezes, você vai no profissional buscando um procedimento pra você se reconhecer, né? Se valorizar, né? O seu rosto. E às vezes você sai com um procedimento que não é você. Você olha assim, você fala, gente, Não se só tem reconhece mais, né? sobrancelha aqui no meu rosto.
Não se não sou reconhece. eu, né? É. Então, hoje eu acho que a estética, ela tem caminhado um pouco mais para essa era da naturalidade. Principalmente na parte das Tudo, em sobrancelhas, tudo. em tudo, né, amiga? Em tudo. Porque justamente pra gente valorizar, a gente não transformar completamente Porque pra... fica tudo muito igual, né? Exatamente. Eu acho que, assim. Não, eu acho que tem que ter uma personalidade, assim, cada um a sua característica, Sim. sem descaracterizar a sua nossa personalidade, identidade única. a sua face, né? Porque senão descaracteriza, aí você fala, nossa, quem que é, né? Gente, tem pessoas que mudam Quem que é tanto que você aquela, fala, né? meu Deus, nem parece aquela pessoa Tem que que eu ficar conhecia. harmonioso, né? E Sim. E o tem que que eu estar bem. percebo no dia a dia, lá no estúdio, as clientes, são tantas experiências ruins, né? E eu acho que isso traz um diferencial para nós, porque a gente, de fato, não é só o trabalho, é o cuidado mesmo, é o olho no olho da cliente. E aí a gente traz essa segurança. Por exemplo, para fazer uma sobrancelha, tem que ter segurança, né? A gente tem que passar essa segurança para o cliente. E lá no estúdio acontece muito isso. A cliente, ela morre de medo de fazer gel. Porque em algum momento ela passou em algum ambiente onde foi danificada a unha dela, machucou a unha Gerou um dela. trauma. Gerou um trauma nela. Gerou um trauma. Exatamente. Então, eu acho que... E você vê o tamanho da importância, né, do que a gente faz. Porque a gente tá mexendo com a autoestima e aquilo vai ficar pra sempre, né? Uma tatuagem, uma sobrancelha, uma unha, um trauma na unha. Eu tenho um cliente que teve uma queimadura de 3º grau. Eu tive uma cliente também que teve uma queimadura de remoção a laser. Nossa. Eu Então, falo, muito sério. gente, Nossa, que... gente, chega a ser assim? Tem essa. Por isso que tem. precisa escolher os melhores Nossa. profissionais. Sim. E assim, eu falo que o profissional, ele é reflexo do ser humano que ele é. Então, esses dias eu Exato. recebi uma cliente lá na clínica, a gente sempre trabalha com avaliação. Por quê? Porque a gente gosta de entender o que a cliente busca. Faz uma anamnese antes. Não dá pra eu chegar e desenhar lá alguma coisa igual eu faço em você, fazer nela, não vai ficar legal, porque cada pessoa tem uma característica. E às vezes, eu recebi essa cliente, ela falou assim pra mim: "Nossa, eu gostei muito de você, porque você não ficou me enfiando um monte de procedimento, você simplesmente me ouviu, entendeu o que eu queria e me indicou o que realmente precisava". Ela queria fazer mais coisa, e eu falei pra ela que não precisava, que ela já estava maravilhosa, não precisava fazer nada além, que já ia sair um pouco né, das características naturais dela, não ia valorizar. Então, às vezes, gente, a gente precisa sempre ter esse feeling de buscar profissionais que têm valores, porque senão é onde Exato. acontece muitas coisas, né? Porque às vezes o pessoal, né, tem muitas pessoas que, infelizmente, buscam muito só o financeiro. Só o E financeiro. quando você não trabalha com propósito, aí você começa a ver, assim, esse tipo de coisa. Queimadura na unha, micro que não tá legal, e enfim. São várias coisas, né? Porque não é só sobre dinheiro, né? O dinheiro, eu acredito, e é o mesmo valor que a Mia acredita também, porque o dinheiro, ele é só uma das consequências que Deus usa para nos abençoar. Então, é a transparência, é ali o cuidado com a cliente. Às vezes tem cliente que tem a unha forte e ela chega lá e quer fazer uma blindagem, que é para deixar a unha mais resistente. E aí a gente olha para a unha dela, mas não tem necessidade. Então, olha, não, você veio, não tem necessidade de você fazer esse procedimento, porque a sua unha vai comportar uma esmaltação em gel e você vai sair linda e maravilhosa. E aí, ali ela vê aquele cuidado, né, a lealdade. Então, é muito importante, realmente, ter profissionais que Tem tenham uma valores. comunicação. Uma comunicação. E um cuidado, né? Tem uma comunicação. Porque, como a Mi estava falando, né? Tipo, tem uma anamnese, você conversa antes, né? E Exato. é legal ter essa comunicação, porque se chegou até a queimadura, é porque não teve a comunicação, de repente tem um distanciamento que você nem fala muitas vezes com o paciente, e de repente ele tá sentindo a dor, mas ele tá lá calado, nem. Uhum. Será que tem que queimar desse jeito? Porque ele não conhece, né? Gente, Tudo ele nunca novo. fez aquilo, né? Tudo novo. Então, o cuidado, gente, ele vai nos mínimos detalhes. Então, às vezes, você tá fazendo algo na sua cliente. Olha, amiga, agora eu vou passar uma espuminha que é geladinha. Exato. Olha, amiga, agora eu vou fazer algo que vai dar um choquinho. Então, explicar. Porque, às vezes, a cliente, ela tá ali, coitada. Ela tá... Sabe quando você vai num lugar que você fica com... Você anda até meio dura, que você fica com medo de quebrar as coisas? Às vezes é esse sentimento. Porque a área da estética, ela tá evoluindo tanto, que tá tudo tão glamouroso, né? Em muitos lugares. E que a gente não pode perder esse acolhimento do atendimento. Que a cliente, ela precisa se sentir bem-vinda e à vontade para falar Exato. tudo o que ela quiser, né? E a gente tem esse cuidado de... A cliente, ela nunca fez o procedimento. Então, ela precisa desse passo a passo, entender o que tá acontecendo, o que tá fazendo nela ali, né? E Exato. sabe o que eu quero, por exemplo, que vocês me citem exemplos? Dai, vamos começar pela Dai. Me fala uma experiência
tipo, que você teve com alguma cliente que ela falou que você influenciou, você a motivou, que você fez um diferencial, que você agregou e tirou ela, assim, de alguma situação, abriu a mente dela e que agregou? Olha, nossa, é muito Quero um difícil, exemplo. gente, falar uma cliente. Porque Todo dia ela recebe é o alguém. que a gente vive. Não, sim, mas assim, uma que até mudou, que te mexeu, que você ficou Sabe o que mexida, me marca sabe? muito, de toda a minha carreira? É que quando eu comecei a fazer unha, eu não era boa na unha. Eu não tinha uma técnica boa. Mas eu Sério, tinha um monte de Thay? sério, mas eu tinha um monte de cliente. Imagina com 14 anos fazendo unha, eu atendia na minha cama com uma almofada em cima e uma toalhinha que eu usava pra tomar banho. Higiene ali, vigilância sanitária, pelo amor de Deus. Essa é a realidade, Socorro, a vida Deus. real. E aí, Foi seu início ali, né? foi o meu início, todo mundo tem um início. E eu comecei ali e eu falei, como que essa mulherada, quando tinha noiva, falava, gente, como que eu vou fazer a unha dessa mulher? Mas, e aí que eu entendi, não é só sobre a técnica, sabe? É o que você move dentro daquela cliente. Sabe, as clientes que chegam ali no espaço e elas choram, elas se emocionam e ali eu falo, é o nosso lugar de paz, não é só o meu lugar, é o lugar de paz delas. Elas chegam e elas se sentem em casa. E aí elas compartilham as dores. Então, esse acolhimento como eu falei, ali não é uma linha de produção. As clientes, eu deixo sempre um horário maior para ter esse cuidado. Então, vamos servir o cappuccino, aí senta. Aí tem um momento que, tipo, ela tá ali fazendo a unha dela, ela começa a chorar. Semana eu recebi uma cliente assim, e ela começou a chorar, e aí você já vê que, tipo, não é sobre a unha. E aí eu paro no atendimento, eu abraço. Vamos lá, eu oro, eu converso, sabe? Ela se abre e tem esse momento de troca. Então, e é isso pra mim é o que faz sentido, é o que me move continuar ali. É o atendimento, é esse cuidado, é esse olho no olho com a cliente, sabe? Então, eu acho que eu nem consigo falar uma cliente específica, porque a cada semana, cada cliente que eu recebo, elas me marcam de forma diferente. Sim. Então, posso fazer uma pergunta diferente? Vai. O que mais você ouve de frases de feedback que agrega na sua vida, das suas clientes? Olha, o que me emociona é eu vejo Deus em você. Obrigada por você resgatar a minha identidade. Eu ouço isso muito. Mas a frase que mais assim me porque eu vivo para isso. Eu vivo para isso, para servir e para cuidar. Então ouvir e falar assim: "Você mudou meu dia". Teve uma cliente falando em marcar, agora eu lembrei, teve uma cliente que ela queria tirar a vida dela. Forte isso, hein? Ela queria tirar a vida dela. E ela foi pro estúdio. Teve uma outra cliente que o Nossa, filho que dela responsa. Você tem que É, saber muito o o que filho fala. dela, ele teve um diagnóstico de que o neném ia nascer sem rosto. meu Deus. Nossa. E ela foi pro estúdio. E aí, pra pensar, quem que tem um diagnóstico desse Nossa, me arrepiou agora. e vai pro É surreal, salão? gente. Ela foi lá porque ela sabe que ali é um lugar onde ela vai ter resposta, onde ela vai ter acolhimento, onde ela vai ter cuidado. E ela foi e ela falou: "Amiga", porque a gente vira tudo amiga, né? Uhum. Eu não, eu não tô aqui pela unha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ora por mim. Eu Uhum. tive esse diagnóstico e ali foi onde a gente orei por ela e a gente entrou em oração mesmo, cuidando dela e acompanhando. E aí nasceu o filho dela, né? E todo o processo de gestação foi muito conturbado, mas ela assim sempre mantendo a fé junto com o esposo. E quando o neném nasceu, um neném Ai, perfeito, glória a Deus. com o rostinho mais lindo, Nossa, maravilhoso. gente. Então é isso que resume. Claro, a gente como profissional, a gente estuda, a gente tem todo um cuidado com a nossa técnica para a Sim, gente claro. poder transparecer o que é verdade para cliente, de fato cuidar, para ela sair dali. Por exemplo, se eu tô falando que eu entrego um serviço de 20 dias, ele tem que durar 20 dias, é a minha palavra e é isso que vale e eu tenho E que acabou. eu tenho que entregar isso para minha cliente. Mas é muito além, entende? É muito além. Sim, eu É ver entendo. essas transformações. É isso. Sabe, meninas, eu sou fotógrafa e eu faço muito ensaio feminino. E minha transformação
essa nova Eliana nessa versão 4.1. Maravilhosa. Diva. Eu acabo motivando muita mulherada. Sim. E eu tenho atendido cada vez mais mulheres e trazendo elas para fazer o ensaio pessoal. Mulheres assim que, tipo, que passaram por situações e que não se sentiam femininas. Não tinha uma preocupação com autocuidado. Tipo assim, eu tenho que lavar, passar, cozinhar, cuidar do marido. Tem mulheres que têm vergonha de E, tirar tipo, foto, né? Exato. Tipo, quando eu vi, eu falei, não, vamos lá fazer um ensaio, vamos marcar. E aí, Eliana, vamos marcar um ensaio? Beleza, elas vinham, sabe, bem assim, tímidas. Foi se soltando, do meio do ensaio pro fim, já Poder. saía girl power, já, Ai, já gente. mudava, né? E aí, eu tenho uma frase um feedback, né, de uma cliente. Ela me agradeceu muito, ela falou, Eliana, obrigado por você ter me visto. Você me viu. Nossa, muito Nossa, forte. você me enxergou. Meu Deus. Nossa, e você falou uma coisa que era exatamente o que eu ia falar a hora que eu ia falar de uma cliente. Nossa, me arrepia. Cara. Cara, Nossa, é muito as forte. clientes, elas se sentem vistas. Elas sentem assim, ela está olhando pra mim. Porque hoje em dia, a Ninguém gente olha no olho. vive no automático. É. Ninguém, não tem mais essa troca, esse olho no olho, não né? Tem. Não tem. Eu queria contar pra vocês, teve uma cliente que ela chegou na clínica. Ela é mãe de uma outra cliente minha, gosto muito dela. E ela chegou na clínica, ela tava até de máscara. E aí, ela tava meio assim, ela tava diferente dos dias. Porque a gente recebe a cliente todo mês, gente. A gente conhece vocês. É. E aí, a gente Conhece. sabe quando tá diferente. E aí, ela não tava muito legal. E aí, ela falou pra mim. Ela falou assim, ai, Mia, eu tô finalizando uma cicatrização. Eu tive um acidente doméstico. Uma panela. A panela, ela explodiu. E aí, queimou. Tive queimadura de 3º grau no rosto, Meu aqui na Deus. região do meu lábio. E eu não consigo... Eu olho no espelho e não me reconheço mais. Porque eu não tenho mais. Então, essa parte aqui do lábio, sabe? Que a gente tem... O dela ficou sem pigmentação. Então, é como se fosse um lábio tipo leporino. Sim. Ficou tipo um lábio leporino. E lá na clínica, a gente tem alguns projetos. Por exemplo, a gente tem um projeto para mulheres que passaram por quimioterapia, né? Que tiveram um tratamento oncológico, que perderam a sobrancelha. A gente faz uma nova micropigmentação. A gente presenteia as mulheres com isso. Que legal, Maravilhosa. gente. E aí, eu sou apaixonada nesse projeto. E Eu aí... falei que eu te amo hoje. Eu também te amo, você é maravilhosa. E aí, gente, aí eu falei pra ela, amiga, eu vou te dar a micropigmentação labial de presente. Falei, espera cicatrizar tudo certinho que a gente vai fazer. E aí ela veio, gente, fazer esse procedimento comigo. E assim, gente, às vezes a gente vai fazer um curso de micro, a gente, né, um curso de técnica, a gente não imagina. Porque você imagina, você tem ali o seu rosto que você tá acostumado. Do nada, uma parte do seu rosto já não é mais a mesma, muda, você não se reconhece. Mudou a configuração. Muda a configuração, né, de fábrica. Então, gente, ela ficou tão emocionada. Tão emocionada. E uma coisa que eu ouço muito das minhas clientes é elas falam assim, nossa, obrigada por me trazer de volta. Porque às vezes a gente vai se perdendo. E quando a gente faz uma sobrancelha, por exemplo, às vezes a cliente, quando ela era criança, ela tinha sobrancelha de um jeito. E aí foram tirando. E aí quando você preenche de novo, traz de volta, ela se olha e fala assim, nossa, eu era assim. Eu era assim. Voltei. Eu voltei a ser aquela menina que eu era, sabe? Então, esse resgate é Você incrível. devolveu a motivação pra ela. Nossa, foi assim, foi um dos projetos mais lindos que eu já fiz na minha carreira em 12 anos. E foi isso. Eu sou muito feliz com essa cliente que eu atendi. Parabéns, Mi. Maravilhosa. Parabéns Obrigada, gente. pela ação. Vocês são maravilhosas. É lindo. Lindação. Adorei. Eu entrei no perfil da Dai e dei uma olhadinha no seu estúdio, Dai. Coisa mais linda aquele Ai, estúdio, sim. gente. Gente, eu gosto de morar, né? Ai, eu Eu amo. falei, gente, tipo assim, ele tem muito característico de home studio. É, Tipo, de lar mesmo. de lar. De abraçar. É. Eu amei a paleta de cores. Eu falei assim, gente, que tchutchuco aquele Ai, seu eu estúdio. amo. Maravilhoso. E eu vi a sua equipe, tipo, as meninas que É. envolvem, o cuidado. Como é que você conseguir todo mundo, esse time, né? Você Nossa. trabalha, vocês fazem pra ter essa ambiência gostosa, né? Como é que é? Olha, eu fui muito resistente pra ter equipe. Né? Às vezes eu ligava chorando pra mim, pelo amor de Deus, eu Verdade. acho que eu não quero equipe. Mas, assim, foi um presente do Senhor às meninas. Eu tenho hoje a Polly e a Vi. A Vi, ela iniciou recentemente com a gente, mas é o feeling mesmo de você colocar ali dentro a pessoa que tá com o mesmo propósito. Princípios, valores. E eu fico encantada com o cuidado que as meninas têm com o estúdio.
Essa semana mesmo, a Polly foi lá, e cada semana a gente vai, cada uma organiza, ela lavou todas as janelas do estúdio. Sabe? O cuidado, as mensagens que elas escrevem juntos, a forma de recepcionar a cliente, isso pra mim é prioridade. E eu falo, aqui a gente somos chamadas para cuidar. Então, o maior é aquele que serve. Então, esse é o lema do estúdio. E elas abraçam isso. Quando a Polly veio pro estúdio, ela falou pra mim, Dai, eu quero estar aqui porque eu acredito na visão que você tem de propósito. Porque não é só sobre dinheiro. O dinheiro, ele é uma consequência. Exato, Ele é uma consequência. exato. Então, ali eu gosto mesmo que as clientes, tem cliente que chega, vem com o filho. Eu já vi, né, espaço que, você não pode trazer o filho. Mas como que essa mãe faz com essa criança? Não, ali a criançada vai e fala, ó, só fecha a porta pra tomar cuidado com a escada, pra criança não sair correndo. E é brinquedo pro chão, é assim, Então por isso, tá certo. Eu vi um home Pra- studio, é um home studio mesmo. pra de isso, fato se sente sentir em em casa. casa. É isso. Tem um cliente que tira o chinelo, fica descalço, e aí às vezes eu fico descalço com a cliente também, e a gente dá risada, e a gente chora. É esse ambiente que eu acho que é o que eu busco quando eu vou num lugar como cliente. Eu busco um espaço onde eu quero ser acolhida, onde eu quero ser cuidada. Porque eu passo muito tempo ali cuidando de outras mulheres, e sempre cuidando. E a maioria é assim, né? Você tá cuida da casa, cuida do marido, e é o trabalho. Que momento que você tem de pausa onde alguém de fato te olha? Né? Uma vez eu fui num salão que eu achei que eu ia ser agredida no salão. De verdade. Mas só com o olhar, assim, sabe? E eu falei, não é isso que eu quero. Não é isso. Meu espaço é, de fato, um refúgio para as mulheres. Gente, É os isso. detalhes fazem É toda a diferença. toda a diferença. Ô, Dai, deixa eu te falar uma questão. Como é que eu conheci a Dai, gente? Como é que eu conheci ela? Eu recebi uma ligação de uma amiga, de uma grande amiga, Janete, e ela me falou de você. E ela me relacionou, né? Ai, Quem era a maravilhosa Dayana? ela. E aí eu falei, gente, já amo, eu já quero falar. Aqui o podcast a gente fala muito sobre o quê, gente? Sobre mindset, sobre o mundo fit, sobre musculação, sobre se ressignificar e se encontrando um renovo na onde? Na atividade física. E a gente trouxe vários convidados aqui falando sobre mente, sobre o lado espiritual. E as meninas aqui, hoje, a gente não vem falar sobre musculação, sobre treino. Apesar que eu já tô pegando no pé delas, que a gente vai marcar um É treinão sobre aqui. isso, eu tô dentro. Tem Ela é que da me dar um mês, musculação, dá um a mês Day é da também. bike, né? É. A gente vai treinar junto. E aí, o que acontece? Quando eu vi a história da Day, eu falei assim, eu preciso levar a Day, preciso bater um papo. Aí eu falei, Day, tem mais alguém pra levar? Aí a Não, Day tinha como pensar em outra já pessoa. pensou É na tipo Mi. Cris e Greg, né, gente? Eu falei assim, mas quando você tiver, não, mês que vem, eu falei, mês que vem, nada. Semana que vem. Semana que vem. Ela é maravilhosa. É sobre isso. Já Super vamos maravilhosa. Gente, sentar, mas é já tudo vamos farinha do mesmo saco. conversar. É. E é assim, as meninas aqui, ó, são da estética, são no ramo da estética e fala-se sobre autocuidados e priorizam o quê? A saúde mental da mulher também, não só a estética externa, mas essas duas aqui têm um diferencial. Elas cuidam do interior também. Um Exato. bate-papo. Então, quando vocês recebem, eu vejo isso, né? O carinho, a dedicação e o cuidado. O autocuidado externo e o autocuidado interno. Isso é importante. Então, vocês estão muito de parabéns. Obrigada, linda. E a Jã me falou sobre um projeto que a Dona Dai tem, gente. E que eu falei, como assim? Maravilhoso. Como assim? E fala o Maravilhoso. seguinte: você é uma palestrante Sim, sim. que fala sobre esses processos, né? Sobre identidade, propósito. E aí, o senhor me direcionou há 3 anos com o evento. E aí, do nada, eu liguei pra Milena e falei, Mi, a gente vai fazer um evento. temos o banner do evento aqui, isso. né, diretor? Olha lá. E é assim que funciona, gente. A gente vai, faz, dá certo, né? Devagar, É. chega lá, Deus na frente. E aí, o senhor falou, não, tem que direcionar sozinha. Aí ela falou, amiga, eu tô aqui pra te ajudar no que você precisar. Enfim, foi uma bênção. A gente já tá na 5ª edição de Mulheres de Propósito. Quinta edição. 5ª edição. 5ª edição do evento. E assim, é surreal. É só quem tá ali pra viver de fato aquilo. A gente tem. É outra atmosfera, gente. Não é, Mi?
É outra atmosfera. A minha é palestrante. A Mi também vai estar lá. Estarei Ó, lá Cris e Greg. mais uma vez. Gente, eu amo. Ela vai estar lá transbordando na vida dessas Better together. maravilhosas. É isso. Better together. E assim, o propósito do evento é que quando eu comecei a crescer na área da beleza, eu comecei a acompanhar alguns eventos e eu vi uma escassez de verdade. Falar bem a real pra vocês, de verdade, assim, dentro do... Porque é muito blá blá blá, né? Muito, é muito. E aí, pega empreendedoras que tá ali na luta, e a gente que veio do nada, que A veio gente de sabe baixo, a como gente que é. sabe como é difícil. E a galera hoje, falando a real, a galera hoje quer arrancar o dinheiro. Vamos lá, faz o evento, promove, coloca uma galerinha ali pra falar, pra ter seus 5 minutos de palco e vai embora. Entende? E quando eu vi aquilo, eu falei, não é isso que eu quero. Sempre o mesmo papo clichêzinho, né? Mesmo papo clichê. Falei assim, então vamos transformar mesmo, vamos fazer um ambiente onde a gente vai pegar essas empresárias, essas empreendedoras, onde elas vão se unir e elas vão ter de fato um ambiente de verdade, onde elas vão ter conexão, se conectar uma com as outras, e é um ambiente de cura e transformação mesmo. As palestrantes são escolhidas a dedo, com histórias assim incríveis, sabe? Onde vai, de fato, transformar a vida da mulher que tá ali. Porque ela vai ver o quanto o valor que ela tá investindo no evento, e é um valor bem significativo, porque esse evento, ele não nasceu por fins lucrativos. Como eu falei, né? Desde o atendimento lá no meu estúdio, o foco não é o financeiro. Porque o dinheiro, ele é uma consequência. Hoje, só ressaltando, lá no estúdio, a gente tem uma tabela de valores onde eu abaixei o valor da unha, que é de mercado, porque eu quero que desde a dona de casa, a senhora que às vezes tem uma condição financeira mais abaixo, ela consiga ir lá viver a mesma experiência que outra acesso. cliente. Você quer permitir um acesso. Um acesso. E é isso que a gente, faz ela também é no evento. maravilhosa, essa mulher, não dá. É isso que... Esse é o foco do evento. Então, a gente reúne vários patrocinadores. Um grande amigo meu, Carlão, que foi o que fez essa ponte, ele e a Jean. Um abraço, Carlão, você é maravilhoso. Você é maravilhoso, amigo. Você é um presente do Senhor na nossa vida. E então a gente tá reunindo vários empresários que tá ajudando, abraçando a causa, para que a gente conseguisse Porque entenderam o propósito. entenderam o propósito. Pra gente conseguir deixar um valor simbólico mesmo, o evento, porque a bagagem que essas mulheres vão receber ali vai ser surreal, vai ser sobrenatural, de verdade. A Mi vai estar palestrando, né, Mi? Estarei lá mais uma vez, eu sou apaixonada nesse projeto, porque eu vejo muito, assim, isso que a Day falou, esse propósito, essa transformação, que muitas vezes são tantas mulheres cuidando de outras mulheres, e aí a gente se motiva onde, no caso? Exato. Né? Então, exato. é um ambiente para isso, para você que é da área da beleza, né? Uma mulher que tem um negócio, que precisa de se suprir, né? De se recarregar as energias, de se autoconhecer, de melhorar a sua gestão. A gente sabe, né? Nós mulheres, a gente faz 1000 coisas, então a gente precisa estar sempre em constante organização. E lá no Mulheres de Propósito, você vai ter esse acesso, né? Exato. A um passo a passo de como que como que é essa ambiência, como que você pode melhorar cada vez mais. E eu acho que isso não tem preço, gente. E vamos ressaltar. Apenas venham, São apenas venham. É aberto a todas as mulheres ou é mulheres empresárias? Todas as mulheres. Todas as mulheres. Todas as E mulheres. tem mulheres empresárias frequentam também? Sim, sim. A maioria, porque o nosso nicho, né? A maioria Isso, é da área da beleza, mas tem diversas. Essa semana até recebi uma mensagem de uma congressista que vai estar lá também. Ela falou: eu queria tanto levar minha mãe, porque eu fui numa edição e foi tão transformador pra mim que eu gostaria muito que minha mãe vivesse isso. Então, é pra toda mulher, porque a gente não fala só de negócio. A gente fala sobre cura e identidade. Todo mundo precisa viver isso. Todo mundo precisa, né? Então, é pra todas. É aquilo. Se você sentiu no seu coração que você precisa viver um despertar, uma mudança de mentalidade, uma virada de chave na vida, esse é o lugar. Esse é o ambiente. E uma coisa que eu vejo que, como eu falei, né? Dos meus 15 anos até os meus 20 e poucos anos, eu passei ali pedalando, sabe? Parecia que eu não saía do lugar, porque eu ainda não tinha descoberto esse tipo de ambiente. Não tinha se encontrado. Não tinha. Tipo, qual é o meu habitat? Exatamente. E ali é um lugar de direcionamento.
Então, eu gostaria muito de ter tido acesso a isso lá atrás, porque eu teria encurtado o Eu tempo. tenho uma pergunta, Dai. Tenho uma Manda. pergunta. Quando é que foi que deu a virada de chave? Eu vou cuidar de mulheres. Eu vou fazer o meu primeiro evento, Mulheres de Propósito. Quando é que foi que isso aconteceu? Ai, Me Li, fala. Que ano foi? Como foi? E onde você estava? é muito forte. Essa Então, eu pergunta quero mexe saber. comigo, Quero porque a gente vai saber. entrar num assunto muito forte, que linka também com a atividade física. O que aconteceu? Há 3 anos atrás, o meu marido foi diagnosticado com esterilidade. E o meu sonho é ser mãe. Uhum. E aí, o que aconteceu? Aquilo me pegou demais, demais. E eu tive um direcionamento do Senhor, de que era para eu cuidar de mulheres, que Ele iria me abençoar, que Ele iria sim trazer o nosso filho, mas que antes eu iria organizar um evento. E nesse evento eu iria orar por mulheres e o Senhor iria derramar glória sobre o ventre dessas mulheres e elas iriam gerar. E aquilo para mim foi assim surreal. Primeiro que eu já me identifico, eu já amo, né, o cuidar de mulheres. E ali o Senhor me mostrou também que tudo que eu vivi, todas as minhas dores, chegou a hora de transbordar. Chegou o momento de colocar ali para fora e ajudar essas mulheres. E com essa ferida, né, que a gente estava vivendo, eu falei, então é isso, vai nascer Mulheres de Propósito. Aí foi quando eu falei com a Mi me deu o maior apoio, super me ajudou na primeira edição. Tinha uma outra amiga minha, a Carol, também ajudou muito a dar start nisso. O Senhor foi colocando pessoas, o Carlão, que a gente nem se conhecia, emprestou o microfone pra gente e aconteceu o evento. E 1 ano depois, o Senhor curou meu marido da esterilidade. Glória a Deus. Esse eu amo sempre compartilhar e ressaltar, porque assim, Deus ele honra. E agora a gente tá vivendo o nosso tempo de espera, e aí isso só foi aumentando, né? Primeira edição, a segunda edição, e o mais incrível é que agora na quinta edição, a gente não vai só profetizar na vida dessas mulheres e ver o que Deus está fazendo. A gente já tem os testemunhos, porque desde a primeira edição até a quinta edição, mulheres já estão gerando. E não é só um gerar de, né, de um neném mesmo, mas de muitas coisas, projetos de mudanças, de Sim. mentalidade, de virada de chave. Tirar aquele sonho do papel e Exato, como meu pastor sempre fala, se você tem um sonho, você tem que gerar. É tipo uma exato, gestação. Uhum. Você vai exato, cuidando, né? Até nascer, né? exato. Então, lá é uma direção. E eu acredito como me posicionou, né? É uma troca. Você vai lá para ouvir e também correlacionar com outras mulheres. Exato. E eu acredito que é um ambiente que uma mulher fala sobre a sua experiência. Acredito que tem um intervalo também, uma troca ali, Sim. um break, né? Que uma vai e fala. Então, você vai conhecendo experiências, né? As palestras abordam o assunto e também, mas só que tem. Cada uma que está sentada tem uma história de vida. Sim. E que imagina só, se cada história de vida que está ali sentada subisse no palco para palestrar. Teria que ser uma semana de evento, né? Sim. Então são muitas histórias, né? Não é só quem sobe, mas quem tá sentado também tem uma história de vida, né? Sim, Pra poder falar sobre. Então eu acho que esse correlacionamento entre quem frequenta. E eu quero ir nesse. Por Me fala favor, um você dia. está Pelo amor Que dia que vai ser? convocada. Que dia que vai ser? Já fala aí, vamos Pessoal, divulgar. anota aí, dia 19 de julho. Dia 19 de Nos vemos julho, lá. vocês vão estar prontas para viver uma transformação e você vai estar lá, hein, Li? 19 de julho é que dia da semana? Num É domingo. um domingo. Domingo, nós vamos. Vai ser um dia imerso. Então vai É o dia começar todo, o gente? dia todo, Que hora das que começa? 9 às 18h30. Vai ser incrível. Olha Vai lá, ser incrível, mulherada, vai ser gente. incrível. Me fala, quem que é? A Mi? Aí ali a Mi, né? Essa maravilhosa. Carol Quirino, que é uma amiguíssima também, maravilhosa. Ela Maravilhosa. tem uma história de vida, uma bagagem assim surreal. A Jenny, que é também do Mundo Nails. Gente, A a Jenny Jenny é tem maravilhosa. 26 Gente, eu funcionárias. nem sei, eu perco as contas. Cada É, vez que eu olho, ela tá ela com tá mais com uma colaborador. Ó, no próximo, no sexto, eu sou fotógrafa, vou palestrar Coisa lá linda. também. Por favor, É isso, hein? vou falar Por sobre as favor. mulheres se descobrirem através da, né? Exato, Fotografia, exato, sobre sim. Maravilhosa. autorretrato, hein, ó. E aqui a gente tem a Rai também, a Rai Camargo, que é uma consultora de imagem. Ela é psicóloga e consultora. Então ela vai lá palestrar, Tá falar vendo? sobre Eu a acho que, imagem. na verdade, são todas terapeutas. No fim é tudo terapia. Então, eu não ligava muito pra psicologia, gente. É sério, eu não dava a mínima pra psicólogo, sabia? Aí eu já mudei o conceito.
A gente vai vendo, né, Não, você gente, também tudo é começa na psicólogo? mente. Eu mudei o Tudo conceito começa na totalmente, porque eu mente. acho que eu fui fazer um evento ali no National Win de psicólogos. E até tem que pegar meu livro, Ana. Eu vou passar lá, pegar meu livro, estou devendo meu livro, né? Não peguei ainda. E, cara, eu achei muito mágico. Eu comecei a refletir sobre, eu tinha muito preconceito. E aí, nós temos um outro podcast também, o Pod Cristo, Que e legal. veio um psicólogo falar sobre, né? E ele é cristão. E aí também tive uma outra virada foi mudando meu conceito, né? Eu falei, ai, nossa, meu, cada vez mais aprendendo. E por ser mãe atípica e ter meu filho autista e é todo dia eu frequento um psicólogo, então eu mudei totalmente o meu conceito, assim, então eu acho que agrega, né, essa questão. Nossa, super. E vocês podem já ter um certificado lá de terapeutas. Eu também acho. É, Gente, só lá no pra, acho que já evento, a gente vai pode falar muito sobre isso, né? Sobre a muito. mentalidade, porque Muito. é igual a gente estava conversando. Porque é tudo, né? É tudo. Senão trava. Quando você vai sonhar algo na sua vida, tudo começa na sua mente. O sonho, se você parar pra pensar, nossa, eu tô sonho em ter uma casa. Começou onde? Na sua cabeça. Então, tudo. Meu sonho é emagrecer, né? Porque eu me perdi dentro ali da minha identidade e eu preciso passar por esse processo. Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. E quando a gente não entende isso, parece que a gente não consegue sair do lugar, né? Porque parece que a nossa mente tá contra a gente, né? Porque o nosso cérebro, Ela vai ele... de contra, né? Exatamente. Então, é muito importante a gente se Exato. desenvolver a nossa mentalidade, a gente se autoconhecer. Às vezes a gente vive só no automático, a gente nem se conhece, nem sabe de fato o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Eu sempre falo para as meninas lá no estúdio, se você não acredita, não vai acontecer. E ali, esse ambiente que a gente está preparando é justamente para mostrar a potência que essas mulheres têm e o quanto ela pode sim e ela acreditar nela mesma, para ela voltar a acreditar nela, acreditar que ela é capaz, que ela pode. Então você pode atingir aquilo que você deseja, tanto na parte física, emocional, espiritual, a gente pode, a gente consegue sim. É o que a Mi falou no início, né? O fundo do poço. É só para cima agora. pra cima. É só para cima. E a nossa missão, a minha missão ali é de fato te colocar para cima, te dar um direcionamento e mostrar você é capaz sim, você pode sim. E você vai. E é isso. Eu vou. E você vai. Você vou. vai, você vai. Eu vou pra cima, eu vou também. Você Eu vou no vai. evento, eu quero lá, eu quero participar. Ai, Eu vou estar lá Por favor. sentadinha, eu vou ouvir vocês falando. Por Nós favor. Vou todas absorver esse somos, conteúdo aí. todas nós somos cristãs aqui, né? E uma coisa que marcou muito, assim, a minha jornada com Cristo, que às vezes a gente se sente tão pequena, porque realmente nós seres humanos, a gente é tão pequeno, é tanta coisa, assim, que a gente tem pra melhorar, a gente tem tanta falha, mas se a gente for parar pra lembrar que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, Exato. e isso significa que nós temos autoridade nele. Então, esses eventos, esses ambientes, mulheres de propósito, o propósito é esse. É Exato. trazer Exatamente. essa autoridade de volta. De Essa volta, autoridade que o resgatar. Senhor coloca em cada um. Cada um de nós tem essa autoridade em nós. Só que a gente se perde a nossa identidade. Por isso que a gente vai perdendo isso, vai vivendo automático. E isso é muito importante. A gente Sim. lembrar que nós somos filhos e feitos à imagem e semelhança. Sim. Isso nos guia, nos dá direção para fazer as coisas E sabe o acontecer. que eu vejo que está sendo construído hoje? É uma identidade única para todo mundo. Sabe aquela receita de bolo? A minha identidade, por exemplo, a gente que é da área da beleza, a minha identidade na área da beleza. Como que é a minha identidade na área da beleza? Eu tenho que estar de blazer, eu tenho que estar alinhada, eu tenho que fazer foto É tudo uma profissional cópia da assim, cópia da assim. cópia, né? E aí, isso não é identidade. E assim, o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele de forma única. A gente ser única, o seu diferencial é você ser É realmente esse. diferente de outra pessoa. E é isso que a gente apenas desperta e lembra, que você não é o que o mundo diz ou aquilo que tá um padrão. E é isso que vai ter constância. O que acontece é que a maioria das mulheres, elas estão buscando uma receita de bolo, né? Elas estão buscando ali estão ensinando para elas uma única identidade, e aí chega um momento que você não consegue, porque ali você tá performando, não é você. Sim. Você não consegue Não manter. sustenta. Você não sustenta. E aí é onde a gente sofre. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu cresci na área da beleza e eu idealizei o que era sucesso pra mim.
Então, o sucesso era ter um carro do ano, uma casa top, um estúdio, podendo viajar. Isso, pra mim, era o que eu idealizava como sucesso. Subir no palco e palestrar, esse poder, essa autoridade. E quando eu cheguei lá, ali, eu cheguei vazia. E ali foi onde o Senhor começou a me direcionar e eu comecei a descer os degraus. Eu perdi a casa, o carro, fechei o estúdio e vivi meu tempo de secreto, onde Deus falou: vamos realinhar aqui a ordem. A prioridade é o Senhor, o seu cuidado com você. Até, inclusive, né, que a gente estava conversando, eu emagreci 25 quilos. Foi onde eu precisei olhar para mim. Como eu falei, eu sonho em ser mãe, então também preciso cuidar do templo do Espírito Santo e da casinha do meu futuro neném, né? Que ela Sim. que tá vindo aí. Vem, em nome Vai de vir. Jesus. Nome de Jesus. Tudo tem a hora certa, né? Tempo certo. Exatamente. E ali, quando Deus estabeleceu a ordem, porque o meu sonho antigamente era só ter uma casa e um marido que cuidasse de mim. Deus me abençoou com um marido, uma casa, eu tinha muito mais, e eu só tava focada no trabalho. Trabalho e vazia. E aí você fala, que custo? Então eu vejo as meninas que estão começando, que elas querem esse poder, esse sucesso, só que a custo de quê? Às vezes nem é isso que você sonha e idealiza, mas a gente tá vendo todo mundo fazendo porque tá perdido Precisa na de um status, né? identidade. Tá perdido na identidade. E foi onde eu parei tudo, ressignifiquei, vivi meu tempo de secreto, priorizei ali a minha saúde, o meu casamento, a minha família, o meu trabalho e de forma leve. Então, hoje eu não faço nada que negligencie tudo isso que é prioridade. Precisa existir uma ordem, precisa existir uma organização, né? Então, o evento, eu tenho certeza, eu falo isso com muita autoridade, porque a gente já tá na quinta edição, a gente sabe quantas mulheres foram transformadas, quantas coisas já aconteceram. Então, assim, vai ser de fato uma virada de chave na vida dessas mulheres. Por Eu isso que é tanta creio. prova, por isso que é tantos processos difíceis. verdade, gente. Hoje, só pra gente estar aqui foi uma prova, né, Mi? A Mi já Eu acordou acordei sem sem voz. voz. Acordou sem voz. Acordei sem voz, fui trabalhar. Falei, gente, como é que eu vou num podcast falar sem voz? E chegou aqui toda tagarela. Gente, nada de novo ao sol, né? Mais um dia Que normal. lindo, eu tô falando. Deus é bom. É isso, é isso. Quantas pessoas, em média? É Ai, esperado eu sempre falo, né? em relação ao público é, anterior, né? Da edição anterior. Na última edição eu falei, eu acho que eu vou fazer algo mais intimista, só para 30 mulheres. Aí daqui a pouco vai 50, 60. A gente reuniu quase 70 mulheres no último evento. Esse evento eu estou falando a mesma coisa. Vamos limitar 50 mulheres, mas aí, enfim, o espaço comporta até 70 mulheres. Então, a probabilidade é aí 70 O local mulheres. que vai Ou seja, a gente ser- aproveita, porque logo acaba. Então, Exatamente. é sobre A isso. gente já atingiu 50% já das vendas dos Onde vai ingressos. ser o local? Vai do ser em evento? Valinhos, no mesmo local que foi a segunda edição do evento, Condomínio Milênio, em Valinhos. Condomínio Milênio Valinhos, inscrição. Instagram, repita pra gente onde é que o pessoal consegue comprar o ingresso. O Instagram é Diana Lara Beauty. Só entrar em contato, lá tem todo o link, já consegue fazer a inscrição Então, e assim, reservar. se já tem 50, só restam 20. É isso, tá acabando, gente. Então, assim, gente, corre. aproveita. 50% já foram preenchidos, foi. graças a Deus. Já foi, entendeu? Então, corre atrás. É porque pra todo mundo garantir. que vai foi nos primeiros, a gente já vai nos segundos. Nos E terceiros. já nos quartos, reserva, né? Já entendeu? reserva Você foi em porque todos, né, Mi? Eu fui em todos, A mim gente. foi em todos. Onde está? A Sueli está a Fátima. É assim. quer absorver um conteúdo de qualidade, você mulher, meu, tem que ir lá, então. É isso. isso. E a gente te Estaremos vê lá. lá. Eu vou. A gente vai te ver Eu vou dar lá. um jeito, eu vou estar lá. Vai sim. Eu vou passar por lá. Vocês vão E ver é só. muito legal, porque a gente tá reunindo vários patrocinadores que vai poder divulgar o seu trabalho ali também. Então, além de tudo que elas vão viver lá dentro, a gente está gerando um ambiente onde a gente dá oportunidade para essas empreendedoras expor o trabalho delas. Então, a gente vai ter a empresa de bolos. Vamos ter uma empresa de comida que vai estar lá divulgando também. A Mania Pães, fermentação natural, também vai estar lá. Morana também vai estar lá. Equipe Verbo, que é uma maravilhosa. A gente até não tá aqui ainda, porque eu defini com ela hoje. Ela vai estar também transbordando um pouco do conhecimento dela, da bagagem dela no evento. A Verbo foi uma marca que na última edição, ela disponibilizou as camisetas do evento e ela vai estar lá. Então, a gente vai ter um site
Pra quem quiser ter acesso às camisetas, eco bag. Ai, gente, essa mulher tá muito chique. Muito Outro chique, nível. gente, Outro muito nível. chique. Eu Não é recebi pouca essa coisa, notícia agora não. à tarde, eu tava aqui aguardando. Ai, vocês vê, né? E As aí, coisas do Senhor, gente, é é bênção. é É assim, assim. a provisão vem. A provisão Que vem, lindo, tudo meninas. acontece. É assim. E da melhor forma. Então vai estar lá também, equipe Verbo, disponibilizando várias coisas pra gente. Vai ser bênção Lindo, demais. lindo, lindo. É sobre isso. Esse papo aqui, ó, gente, gostoso. Foi demais. Incrível. E é sobre isso. É sobre mulheres sair da zona de conforto, se ressignificarem, ver que pode ser girl power. A mulher é logística, é se organizar. Tudo você pode. E falar, se comunicar. Exato. Qualquer situação que estiver passando, se comunica. E esse evento aqui, ó, é uma oportunidade. Uma oportunidade para ir lá, para absorver, para se reconectar, se reencontrar como mulher, né? Como mulher. Porque você tem um valor, mulher. Por favor, né? Você tem um valor, você é importante, né? Porque às vezes a gente acha que nós não somos importantes. Tem mulheres, eu me achei, quando eu passei por muitos anos, né? Ah, tanto faz, não preciso, acho que não, não. Hoje não, eu vou pra cima, vamos pra cima, não é isso. Eu quero motivar as mulheres a. Essa força, né? A é, gente tem isso tem dentro que da ter, gente, a tem gente que perde, ter. né? Exato. Né? E assim, só pra. Quando vocês estavam falando, hoje eu postei que todo o processo que eu passei, eu hoje me tornei, vou usar até uma palavra forte, inabalável. É isso. Nós somos Inabalável, inabaláveis. É isso porque mesmo. eu estava conversando com a Dai e nós tivemos um incêndio aqui no estúdio. O Carlos falou para você, né, do Falou. incêndio. Foi em janeiro, Meu 31 de Deus. janeiro. Nós tínhamos acabado de reformar o estúdio, tava tudo Imagina, lindo, gente. maravilhoso. Tivemos um incêndio, um curto-circuito e queimou tudo. Tudo acabou. E o que eu mais ouvia de clientes, de amigos, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Nossa, Gente, exatamente. em um mês a gente reformou todo o Uhum. estúdio. Amigos nos ajudaram muito. Então, assim, é muita gratidão. Glória a Deus. Muita gratidão. Cara, porque o recurso, tipo assim, A gente acontece não- uma catástrofe, A você não gente tem não um recurso. sabe É. da onde vem. A gente sempre fala, né, que a gente não sabe a diferença quando as coisas é do Senhor, é que quando só da força do seu braço, foi você, é possível. Você vai indo ali, Exato. você vai indo ali, dá. Agora, tem a última linha da planilha ali, que é a fé. É a Aí fé. você não sabe o que vai vir. E vem. E vem. E E de vem. forma sobrenatural, Exato. surreal, ainda mais que a gente imaginou, né? Exato. E se, menina, se eu não tivesse passado o que eu passei, por exemplo, no incêndio, eu entrei 11 vezes dentro do estúdio pra recuperar algumas coisas e, tipo, o negócio pegando fogo. Eu me senti, tipo, a Tommy Ryder, sabe? Tipo, Uhum. passei Meu Deus. e atrás. Eu falei, nossa, me senti tão forte. E eu ouvi muito esse versículo. E quando vocês entraram lá, tem vários quadros na entrada, Sim. mas o primeiro quadro tem esse versículo, que a glória da segunda casa é maior Amém. que a primeira. E, de fato, em um mês nós reconstituímos o estúdio Que e linda. tá maior e mais bonito. Ai, e tá lindo Parabéns, aqui, tá gente. lindo. Tudo Então, assim, perfeito. Deus Parabéns. é tão bom como ele movimenta, né? Então, nós somos abençoados e quem nos ajudou também, eu tenho certeza que será 10 vezes mais, 7 vezes mais abençoados, né? isso, Biblicamente é falando isso. 7 vezes, mas eu já coloco 10 vezes mais. Amém. Porque é lindo, né? De ver o mover de Deus, né? Então, assim, eu acredito muito no potencial de vocês, no projeto de vocês. Obrigada. É lindo, é lindo. E, cara, olha, o nosso bate-papo aqui foi de 1 hora, você acredita? Gente. Meu Deus. Nossa, será que construtivo. tá? Será que fala? Isso que eu tava sem Ela voz. tá sem voz. Pior Construtivo. dia dela, ela falou hoje. E o que eu preciso? Eu quero que cada uma de vocês deixe uma mensagem para as mulheres aqui se ressignificarem, ver que Amém. elas são importantes. Por favor, Dai. Deixa uma Amém. mensagem para as meninas aqui, mulheres. Olha, a verdade é que nada é difícil, tudo é novo. Então, se você hoje tá passando por uma dificuldade, perdeu as esperanças, a gente tá aqui pra te impulsionar e dizer que nada é difícil, tudo é novo. E que você vai conseguir. Você não é aquilo que falaram que você era, você é quem Deus disse que você é. Você é uma mulher forte, uma mulher de fé, uma mulher de propósito. É isso. Lindo, Dai. Lindo, maravilhoso. Ai, gente, olha, eu quero falar uma coisa que mudou minha vida, essa forma de enxergar as coisas. E eu falo isso pra todo mundo, todas as mulheres que chegam até mim, eu falo isso. A gente precisa sair do automático, fazer. Eu tenho uma frase que eu amo: faz, depois ajusta. Começa. Faz, depois você ajusta. Porque muitas vezes a gente
a gente quer ter o resultado, a gente quer ter, né, algo, e a gente não vê o caminho. Mas a gente, às vezes, o primeiro passo é o mais difícil. Mas quando você sai do automático e começa o que você deseja, o sonho do seu coração, se você sente aquilo ali no seu coração arder há muito tempo, é porque você precisa fazer aquilo. Então faça, comece, depois você vai melhorando. E devagar a gente chega lá. Amém. Uhul. É o que eu sempre Show. falo, coloca o pé que Deus dá o chão. É isso. É Uhul, isso. nossa. E a gente coloca o pé, viu, gente? Meu Deus, haja chão. Haja Haja chão, chão. Haja chão. Meninas, nossa, gratidão. Obrigada por Eu que agradeço, virem. Bê. Foi muito bom essa conexão. Nossa, foi eu muito amei bom. estar aqui com Eu também. vocês. Vou Agradeço marcar a a segunda Janete. edição, agora vai. Agradeço a Janete Que por dia que ter a gente pode indicado a voltar? vida de vocês. Agradeço muito mesmo obrigada. a presença de vocês e foi bom, a gente. Eu tava escrito que ia rolar isso aqui um Amém. dia, né? Amém. E quero agregar na vida de vocês e Conta com a gente, Lê. vamos mostrar aí pro pessoal. É sobre isso. É uma Vamos continuar honra. essa conexão, porque agora é Vamos. assim, depois que começou, Virou Só amiga. vai. é agora. assim. Assim Fica vai. assim que nem a gente. Assim vai, A né? gente se vê sempre. E muito obrigada, meninas. E é Obrigada, isso, Lê. gente. E foi mais um episódio. Gostaram? É sobre isso, sobre ressignificação, né? Mulheres aqui, Girl Power. Então, ó, é o seguinte. Esse episódio tem que ser curtido, tem que ser. Se inscreva no canal, né? E compartilhe, siga a gente nas redes sociais, no Instagram. E é sobre isso, gente. Eu tô emocionada, Foi muito bom esse diálogo. Obrigado, meninas. É isso. E Obrigada, Lê. agora vai!